Olá, irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar da palavra de Deus aqui na nossa comunidade. Nos últimos 2 domingos, na série Vida Nova para Todos, dedicamos tempo lendo e refletindo sobre 2 parábolas, 2 histórias que Jesus conta e que estão registradas no Evangelho de Mateus. Hoje, celebrando o Dia dos Pais, nós vamos permanecer diante de Jesus, atentos a Ele enquanto Ele conta mais uma parábola. Diferente das últimas 2, a nossa parábola de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas. Ela está registrada no capítulo 15, dos versos 11 até o verso 32. Esta faz parte, ela encerra um bloco, uma sequência de parábolas contadas por Jesus diante de um grupo formado por publicanos e pecadores e por fariseus e mestres da lei. Segundo Lucas, Jesus só iniciou essa série de parábolas em virtude do questionamento, da crítica que sofria proveniente dos fariseus e mestres da lei. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, verso 2. O drama dos fariseus e mestres da lei era o seguinte: se esse homem que se afirma filho de Deus, o Messias esperado, de fato como ele pôde acolher publicanos e pecadores se associando com eles? Segundo a tradição dos mestres religiosos, o Messias reuniria no seu entorno aqueles que muito se esforçaram em observar as ordens divinas. Jamais, de maneira alguma, aqueles que possuíam má fama e que pouco se importavam com a interpretação da lei divina. Somente eles, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos e os seus semelhantes, seriam os legítimos e amados filhos de Deus. A partir desse contexto e em virtude dele, Jesus conta a parábola do filho pródigo, ou como nós chamaremos hoje, a parábola do pai amoroso. À luz dessa parábola, eu proponho que na casa do Pai há espaço para diferentes filhos. Jesus revela-nos a postura do Pai amoroso em relação aos seus filhos. A primeira postura é: o Pai acolhe o Filho. Isso é o que nós vemos registrado dos versos 11 ao verso 24. Tendo em vista o contexto já mencionado, parece clara a intenção de Jesus de que os seus ouvintes se enxergassem, se vissem nos personagens da parábola. A figura do Pai representa a pessoa do Pai Celestial revelando o seu amor. O filho mais novo é o personagem que representaria os publicanos e pecadores que estavam lá, ouvindo Jesus. Enquanto conta a parábola, Jesus fornece preciosos detalhes sobre o filho mais novo. Primeiro, logo cedo, ele decide romper com o pai. De maneira muito incomum, considerando o fato de o pai ainda estar vivo, o filho mais novo solicita a sua parte da herança e parte para uma terra muito distante. A decisão do filho mais novo de solicitar herança ao pai vivo representa o seu desprezo, a sua indiferença quanto à vida do pai. Quase que o desejo pela morte do seu próprio pai. Segundo, estando lá em terras distantes, o filho mais novo age de maneira irresponsável. E conforme o termo original do texto, ele desperdiça tudo, gasta até o último centavo daquilo que tinha. Terceiro, quando as circunstâncias mudaram, quando tudo acabou e uma grave crise econômica se instalou, ele, com fome, precisa de fonte de renda. E ele até consegue. Agora ele cuida de porcos. Contudo, a sua crise era tamanha que ele desejava complementar a sua dieta diária com aquilo que os porcos se alimentavam. Por último, finalmente ele cai em si
quando num simples exercício compara a realidade em que se encontrava agora e a realidade que ele desfrutava junto do pai. E mais, ele percebe que até os empregados do seu pai tinham uma qualidade de vida superior à qualidade de vida que ele estava desfrutando neste momento. O filho mais novo, então, decide que vai voltar para casa. E planejando o encontro com o pai, ele monta um discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15, 18 e 19. O filho mais novo tinha para si que havia tomado decisões com consequências irreparáveis, sem nenhuma possibilidade de restauração. Ele pensava que a ruptura com o seu pai era tão grande, mas tão grande, que ele não poderia, não deveria mais ser considerado filho. No máximo, se o pai fosse misericordioso, ele seria um empregado do seu pai. E a partir de então, a gente se depara com a postura do pai em relação a esse filho. Em primeiro lugar, o pai nunca rompera com o filho, diferente daquilo que ele pensava. O pai está a postos, aguardando o retorno do seu filho. Quando ele o vê de longe, surpreende todo mundo, superando, quebrando todos os protocolos e tradições, ele vai em direção ao seu filho, rebelde e errante, e que literalmente estava emporcalhado, para abraçá-lo, para beijá-lo, para deixar muito claro que ele era aceito, acolhido e amado. O filho, preocupado com tudo que havia feito, começa o discurso que havia preparado. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser seu filho. O pai, como se estivesse dizendo assim, olha filho, não importa, você é meu filho. Ele interrompe o discurso do filho mais novo, ele não deixa o seu filho terminar aquilo que havia planejado. E mais, ele ordena que os seus empregados forneçam àquele que é seu filho tudo aquilo que pudesse caracterizá-lo como tal. Ordena que os empregados o adornem com a melhor roupa, com uma sandália e com um anel. O pai, cheio de alegria, então vai preparar uma festa para celebrar o retorno do seu filho, que estava em terras distantes. Ordena que preparem uma festa muito especial, equivalente a quão especial era ter de volta seu filho que havia se perdido. Bom, é possível que entre nós existam aqueles que, à semelhança do filho mais novo, tenham rompido com toda e com qualquer ideia de Deus, um Pai amoroso, e que partiram para uma terra bem distante dessa compreensão. Com muito cuidado e temor no meu coração, gostaria de comunicar essa boa nova. Existe um Pai amoroso, cheio de expectativa, desejoso em estabelecer e desenvolver relacionamentos de afeto, de amor e cuidado comigo e com você, que nos parecemos com o filho mais novo. Pouco importa o que nós fizemos, o quanto nós fizemos. Não precisamos construir nenhum discurso para nos justificar diante do Pai. O Pai nos abraça, o Pai interrompe qualquer tentativa de nos justificarmos e celebra com muita festa o nosso encontro com Ele. Por fim, mesmo eu não sendo pai até então, como a postura do Pai amoroso da parábola, do Pai celestial, pode inspirar aqueles que são pais a serem pais ainda melhores? Bom, em primeiro lugar, o pai lida bem com a decepção que o filho causou. O que não significa que ele não havia se entristecido profundamente com a partida do seu filho. A alegria quando ele voltou é enorme e é inversamente proporcional à tristeza que havia sentido. Mas esse pai compreende que eventualmente os filhos se distanciam e que é necessário, num possível retorno, acolher com amor e cuidado. Segundo, há sempre urgência em fomentar e celebrar a restauração de relacionamentos que haviam sido quebrados, que haviam se abalados.
Os filhos, as filhas vão errar, mas nenhuma falha é superior ao poder do perdão, da reconciliação e amor. Por último, diferente do Pai Celestial, representado na parábola pelo Pai amoroso, nós falhamos e temos filhos que vão falhar. É por isso, nós precisamos da graça do Senhor para sermos bons pais. A segunda postura que Jesus nos revela acerca do Pai é: o Pai orienta o Filho. É o que nós vemos registrado dos versos 25 ao verso 32. Seguindo a aparente intencionalidade de Jesus, o filho mais velho é o personagem que representaria os religiosos que também estavam lá ouvindo Jesus. Sobre esse, o filho mais velho, Jesus também fornece detalhes preciosos. Vamos lá. Primeiro, aparentemente ele seguia uma rotina ordinária na fazenda do pai. O texto diz que ele estava no campo e nem sabia que o irmão tinha voltado para casa. Só fica sabendo do retorno do irmão e da celebração que estava acontecendo quando já voltava para casa depois de um longo, imagino eu, cansativo dia de trabalho. Quando ele chega na porta de casa e toma conhecimento do motivo daquela festa toda, o filho mais velho, diz o texto, se enche de ira e não entra em casa. Ele rejeita o seu irmão que havia retornado, rejeita celebrar junto dos demais o retorno do irmão mais novo. Ele não reconhece o irmão como irmão. Diz ao pai sobre a volta do teu filho e não do meu irmão. No diálogo com o pai, o filho mais velho esclarece o porquê da sua ira e da negativa em participar daquela celebração. O filho mais novo, seu irmão mais novo, havia sido irresponsável, inconsequente e mesmo assim foi recebido com uma grande festa. Ele, ao contrário, se manteve responsável pelo cuidado das terras do pai. Não havia se rebelado, seguiu todas as ordens do pai e, segundo ele, o pai não deu sequer um cabrito para ele celebrar com seus amigos. A lógica do filho mais velho é a mesma lógica do filho mais novo. Percebam, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15, 19, isso é o filho mais novo falando. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Lucas 15, 29, o filho mais velho falando. Existe no fundo da alma do filho mais velho a mesma ideia de que ele não era digno, não merecia, não tinha méritos suficientes para ser chamado, tendo todos os benefícios e responsabilidades de filho. Por não se perceber, por não se relacionar com o pai dentro de uma relação pai e filho, é que o filho mais velho nunca se atentou para aquilo que o pai diria mais à frente. Tudo era dele. O pai não precisava dar um cabrito para ele celebrar. Ele tinha acesso e autorização para isso. E aqui nós nos deparamos com a postura do pai em relação ao filho mais velho. Em primeiro lugar, assim como foi com o filho mais novo, o pai nunca comprou a lógica do filho mais velho de ruptura. Nunca passou pela cabeça do pai a ideia de que seu filho, na verdade, era um empregado que nunca desobedeceria às suas ordens. O pai, em segundo lugar, orienta e corrige o seu filho, afirmando com muita generosidade que tudo que ele tinha era do filho. O filho tinha acesso, tinha autorização, tinha direito a desfrutar de tudo aquilo que era do pai. Você é meu filho, você precisa, assim como seu irmão, cair em si e retornar. Você não é meu empregado. O pai reorienta as relações do filho mais velho. Ele era filho e não empregado. Aquele que ele rejeitara chamando de esse teu filho, era na verdade este teu irmão. Lucas 15, 32.
O pai corrige e reorganiza as relações do filho mais velho, revela vínculos de amor, cuidado e afeto. É possível que entre nós existem aqueles que, à semelhança do filho mais velho e diferentemente do filho mais novo, sempre foram fiéis e aparentemente nunca se rebelaram. Sempre se ocuparam, se preocuparam com a religiosidade correta. Entretanto, talvez tenham percebido hoje que os que muito se ocupam e se preocupam em observar e obedecer à lei de Deus correm o sério perigo de se esquecerem do próprio Deus. Mais uma vez, com muito cuidado e temor, gostaria de comunicar uma boa nova. Existe um Pai amoroso, desejoso em estabelecer e desenvolver relacionamentos de afeto, cuidado e amor comigo e com você, que nos parecemos com o filho mais velho. Talvez tenhamos vivido uma vida inteira tentando obedecer a Deus, trabalhando, tentando agradar a Deus e assim ser beneficiado por Ele, ser amado por Ele. Enxergando a Deus como alguém que sirvo como escravo e não como um pai com quem cultivo e desfruto de uma relação de afeto e amor. A boa notícia é que esse Pai nos ama, independente do que fazemos por Ele, do quanto o obedeçamos. O seu amor por mim e por você, e aqui cito um grande teólogo brasileiro, não faz contabilidade, não soma nem virtudes nem pecados, nem créditos nem débitos. É por isso que ele recebe o filho mais novo e está lá pelo filho mais velho. Por último, como a postura do Pai amoroso da parábola, como a postura do nosso Deus e Pai pode inspirar aqueles que são pais a serem pais ainda melhores. Talvez você, pai, tenha filhos que mesmo perto estão distantes. Mais valioso do que vê-los se estabelecer, conseguir uma boa ocupação, seguindo as suas ordens, é criar, ser intencional na construção de um relacionamento de pai para filho, regado com muito amor e companheirismo. Toda correção, orientação, reorientação deve ser feita com muito amor, intencionando o bem, a restauração e o retorno do filho. Por não sermos perfeitos como o Pai Celestial, precisamos da graça do Senhor para agirmos com graça, para agir com paciência e domínio próprio, para sermos bons pais. A minha oração é: Deus ajude aqueles que já são pais a serem novos e experimentarem uma vida nova enquanto pais. Que Deus ajude os filhos a serem novos filhos e experimentarem uma vida nova enquanto filhos. Deus ama e deseja estabelecer vínculos de relacionamento pessoal com aqueles que deliberadamente rejeitaram a companhia de Deus e escolheram viver a vida distante do Senhor. Também com aqueles que de maneira equivocada acham que estão vivendo perto do Senhor, mas não estão. Deus anseia com a mesma força, tem o desejo na mesma medida de reunir esses dois filhos, gente como eu e você, debaixo do seu amor e acolhê-los em seu abraço. É isso. Uma ótima semana para você, para toda a sua família. Até mais.